hoje da indissolubilidade do casamento. Capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ouvindo a fala do Cristo parece ficar claro que os casais não podem se separar. Mas para entendermos realmente o que Jesus falava, temos que contextualizar a sua fala. Jesus está na Palestina mais de 2000 anos atrás. Temos que observar as leis, costumes da época. Aliás, a separação já estava contida na lei de Moisés, onde o homem podia despedir sua mulher. Nós vamos ver então a mensagem do Cristo. Então, também os fariseus vieram a ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o mundo criou o homem desde o princípio, os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois, senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por que então, retrucaram eles, ordenava a Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu que despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, esposa outra, comete adultério. Que aquele que desposa a mulher que o outro despediu, também comete adultério. Mateus, capítulo 19, versículo de 3 a 9. Então, depois de ouvirmos essa fala, parece ficar claro que a imposição da divindade em relação às uniões. Fica claro que, quando se fala em uma só carne, parece que a gente não pode separar o casamento. Mas não é bem isso. Então, voltando ao início para contextualizar. Os fariseus eram os doutores da lei, eram quem as interpretava. E aí diz, vieram a ter com ele para o tentarem. Então, o que significa o tentarem? Na época era comum eles, os doutores da lei, se reunirem para verificar o entendimento de cada um. Então, esse não era um diálogo comum, com uma simples fala, mas era como se fossem os juízes da Suprema Corte, nossa, discutindo um consenso sobre a interpretação da lei. Então, eles tinham essa discussão justamente para chegar a um consenso. E, na verdade, esse tentar para Jesus era, na verdade, para testar os conhecimentos dele ou como ele se posicionava em relação às leis. Então, precisamos entender qual foi o sentido da pergunta dos fariseus a Jesus. O divórcio era comum na época e estava contido na lei de Moisés. O homem podia despedir sua esposa e, para isso, ele daria a ela um dote para ela se manter, ter a sua subsistência, e faria um comunicado oficial à sociedade. Então, a pergunta dos fariseus era se o homem podia despedir sua mulher por qualquer motivo. Era essa a pergunta. O que eles perguntavam a Jesus sobre a causa do divórcio? Então, para entendermos essa pergunta, na época existia dois entendimentos sobre a separação. Um era de Shammai, que era uma corrente que a separação só podia ocorrer somente pelo adultério ou se a mulher impedisse o homem a seguir a lei mosaica. Já Léo, de outra corrente, defendia que por qualquer motivo o homem podia despedir sua mulher. Então a pergunta dos fariseus era qual das duas correntes Jesus seguia, se era a mais rígida ou se era a mais liberal. Na cultura judaica, o livro mais antigo tem prevalência ao mais novo, sobre o mesmo assunto, lógico. A lei do divórcio está em Deuteronômio, e o que Jesus vai responder está em Gênesis, que é o primeiro livro. Então Jesus disse, não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E disse, por essa razão o homem deixará o seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e farão os dois uma só carne. Na cultura judaica da época, o normal era a mulher, quando da união, ir morar com a família do marido. Mas observem que Jesus, com todo o seu conhecimento, lembra os fariseus que o homem, que está escrito em Gênesis, que o homem
deixará o seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e farão os dois uma só carne. Então vamos dividir em partes para entender melhor. Então na primeira parte Jesus disse, o homem deixará o seu pai e sua mãe. Abandonar a sua família naquela época era o mesmo que a pessoa abandonar o que ela é, do ponto de vista social, ou seja, o seu passado, a sua identidade, as suas raízes, e vai se ligar a outra criatura. O que Jesus vem lembrar é que o sentimento que deve mover as uniões deve estar acima das convenções sociais, acima das regras, acima dos ritos e convenções. Que sentimento pode estar acima de todos esses elementos? Esse sentimento é o amor. Só o amor verdadeiro pode fazer a criatura vencer essas imposições sociais. E continua Jesus na segunda parte. E farão os dois uma só carne. Assim já não serão duas, mas uma só carne. A carne daquela cultura representa a ação em conjunto, o elemento material. Não significa correntes, algemas, o que vai unir e não vai conseguir separar mais. Significava a possibilidade de fazer algo que está acima dos limites de uma criatura. Se tu está sozinho, tu vai morar, tu vai querer construir alguma coisa, é sempre mais difícil. Quando tu tem um companheiro, uma companheira, até em termos materiais, fica mais fácil, porque os dois contribuindo, vocês conseguem, ou mesmo aquisição de bens materiais, sem falar do complemento que se tem de apoio, de necessidades de um com relação ao outro. Sempre que, no momento difícil, tu tem alguém para te apoiar. Essa questão da ação em conjunto. Mas aí juntos a gente consegue fazer algo que está acima dos limites da capacidade de uma pessoa só. Então não é por acaso que a vida se perpetua pela união dos gêneros, da união, como diz Jesus, do macho e da fêmea, que é a questão da procriação também. Como também não é por acaso que as edificações humanas mais importantes não podem se concretizar de maneira isolada. Nós dependemos uns dos outros. E é assim também no campo afetivo, quando nos propormos uma caminhada com outra pessoa. Então a gente vive em sociedade, construímos cidades, países, comunidades. Nosso centro espírita é sempre formado por um grupo de pessoas afins que se reúnem e que sozinhas não conseguiriam fazer, mas em conjunto a gente consegue erguer alguma coisa. Isso que nós estamos falando sempre dessa questão material, mas essa construção também faz do lado emocional. Quando a gente tem no parceiro uma pessoa de apoio, uma pessoa de incentivo, uma pessoa que vai te levar a fazer muito mais que tu faria se estivesse sozinho. E Jesus encerra a frase dizendo, não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Então quem juntou foi Deus. Ele não é certidão de casamento. Deus não é interesses familiares, questão de posses, de bens. As palavras do apóstolo João, Deus é o amor. Então podemos reescrever essa frase dizendo, não separe, pois, o homem o que o amor juntou. Esse é o sentimento da frase de Jesus. Por muito tempo transformaram nossas uniões em processo de aprisionamento, porque acreditavam que o convencionalismo social estava acima da lei universal do amor. E quanto sofrimento desnecessário acontecia, principalmente há anos atrás, devido a esse convencionalismo, as pessoas não se separavam. E vamos lembrar que mesmo nos anos 70, 80, as pessoas separadas sofriam discriminação. Acho que 80 não, mas os anos 70, até o final dos anos 70, porque a sociedade não aceitava bem essa questão, é separado, é separada, é isso. Então tinha essa discriminação mesmo depois que o divórcio, sendo legal, ainda a sociedade não aceitava sem discriminação. Então Jesus chama a atenção para o amor e união. O amor que se manifesta pela simpatia e afinidade. É aquele caso da gente encontrar a alma gêmea, aquela pessoa que nos completa. Interesses legítimos que às vezes não são observados quando estamos iniciando um processo de aproximação com outra criatura. Observamos isso principalmente na juventude, que é uma fase muito bonita, fase das paixões, do encantamento. Quando nos aproximamos de outra pessoa com o objetivo de conquistar o companheiro ou companheira que sonhamos. Na maioria dos casos, não observamos se esse nosso interesse é amor. Pode ser só uma paixão,
aquele deslumbramento, aquele olhar diferente, né? Às vezes vemos no outro a satisfação dos nossos desejos, das nossas ansiedades, preenchimento das nossas fraquezas, das nossas limitações, esquecendo o princípio da lei do amor. E vivemos numa sociedade de consumo, onde o ter é muitas vezes mais valorizado que o ser. Somos bombardeados pela mídia que tem o objetivo de vender, ou seja, vender o que está expondo, né? Para isso se utiliza de imagem de pessoas bonitas, bem-sucedidas, que todos desejamos ser e ter de uma certa forma. Bacana, é bonito, só que isso vai nos influenciando para a escolha do nosso parceiro. Então fica impossível não observar o carro, a roupa, os lugares que frequenta, o corpo, ou seja, toda uma questão unicamente material, esquecendo que o resto vem junto, pois os defeitos todos nós temos. Nós estamos encarnados neste planeta porque somos muito imperfeitos ainda. E às vezes a gente fica olhando uma propaganda, uma peça publicitária onde tudo é perfeito. E essa perfeição é só uma peça publicitária. Então, às vezes olhamos os defeitos dos outros, mas fechamos os olhos pensando que quando casar, o outro muda. E realmente muda, mas muda para pior. Porque na fase do namoro nós colocamos o que temos de melhor para o outro. É a época da conquista, quando a união se realiza, é a época da conquista, do namoro. Então tu quer conquistar uma pessoa, tu vai mostrar o teu melhor, tu não vai mostrar os teus defeitos, as tuas fragilidades. Mas aí quando a gente se casa, vem o pacote completo. Vem o que tem de melhor e vem o que tem de pior, que é o mundo real. Também não deixa de ser uma oportunidade nessa convivência, se tiver um amor verdadeiro, de um completar o outro e um melhorar o outro. Enfim, se a união não tem um sentimento correto, ou seja, um amor pelo outro, nós corremos o grande risco de nos frustrar. Porque quando colocamos nos ombros dos outros, ou do outro, né, a responsabilidade da nossa felicidade, estamos fadados ao fracasso. Porque cada um de nós, individualmente, temos a nossa tarefa, temos o nosso próprio desafio. Já temos o desafio em relação ao nosso mundo íntimo, aos desafios que carregamos. Por isso a caminhada dos cônjuges não é uma transferência para os outros da felicidade que compete a cada um de nós conquistar. A gente gosta da pessoa, mas assim, essa questão do nosso íntimo, da nossa reforma íntima, do que nós queremos para nós como felicidade, não pode depender simplesmente do outro. Depende de nós, depende de cada um. E depende da nossa reforma íntima, do nosso melhoramento como pessoa, o entendimento das falhas alheias, para justamente, quando estiver junto com o outro, cada um fazer parte, cada um é responsável da sua felicidade e juntos são responsáveis pela felicidade do casal. Então, o relacionamento também é para segurar a nossa mão nos momentos difíceis, para que possamos auxiliá-lo nas suas dificuldades, para que possamos fazer uma vida em conjunto, sem sobrecarregar o outro daquilo que nos pertence em termos de responsabilidade com relação à vida. Então, assim, o casal se apoia, mas não pode um ficar totalmente dependente do outro, ou querendo sempre se apoiar no outro. Tem que ter um equilíbrio, cada um ajuda em certos momentos, naquilo que é mais forte, naquilo que ele tem mais facilidade. Nas uniões que não se baseiam no amor legítimo, é natural que com o tempo elas acabem. Mas o término não precisa ser uma briga, um litígio, porque é possível romper amando, é possível libertar amando. Na verdade, só o amor legítimo liberta, porque se interessa mais pela felicidade do outro do que a si mesmo. Quando nós amamos realmente uma pessoa, nós queremos vê-la bem, ainda que ela não esteja ao nosso lado. Queremos fazer o possível para atender suas necessidades, seus desejos, porque a felicidade dela nos faz felizes. Esse é o ideal, mesmo não sendo fácil, né? Porque se tu ama uma pessoa, tu quer ficar junto dela, tu quer partilhar o momento. Mas, se isso não é recíproco, nós podemos nos afastar, deixar essa pessoa livre, que é aí que entra a separação, o divórcio, e essa pessoa encontra outro caminho, de repente com um outro cônjuge ela vai ser feliz. E se tu ama realmente essa pessoa, tu vai ficar feliz com a felicidade dela. Isso vai doer um pouco, não é assim tão simples que nem chegar aqui na frente e falar.
mas eu acho que é o ideal de como a gente pode entender esse momento. Então, só o amor verdadeiro é capaz de libertar das uniões muitas vezes prematuras, que foram constituídas por interesses muitas vezes que o tempo faz desaparecer. Então, às vezes, tu está numa fase da tua vida que aquela união, no momento, se encaixa e vai, mas não é aquele amor verdadeiro que faz perdurar. Bom, não deu certo, vamos se separar, nós não precisamos brigar, virar inimigos por causa disso. Vamos, e cada um segue a sua vida. E com certeza, em vez de ter 2 juntos infelizes, podemos ter 4 pessoas felizes. Tem uma outra questão que eu quero abordar, que é a questão que faz parte do planejamento reencarnatório, que são as uniões estabelecidas com um propósito. Ou seja, lá no planejamento encarnatório, é planejado a união, né, daquele casal para ter um propósito, que pode ser aprimoramento, pode ser uma questão de pagar algum débito do passado, alguma coisa desse gênero, né? Então, André Luiz nos ensina que as uniões não se constituem ao acaso, mas muito frequentemente de compromissos. E esses compromissos sofrem a todo momento o ataque do mundo, através de 1000 chamamentos, 1000 convites, para que aqueles compromissos não sejam respeitados. Porque se nós analisar, aí nós vamos sair um pouco da questão só do casal, né, as 2 pessoas, mas a questão de toda a questão do mundo espiritual, de outros envolvimentos, de outros familiares, aí obsessores, que de repente pessoas que ficaram magoadas na outra vida, que estão aqui para de repente te influenciar e não querer que teu relacionamento dê certo, mas que tu já, no teu planejamento reencarnatório, tu vem com essa pessoa justamente para vocês juntos conseguir a evolução que vocês precisam nessa encarnação. Então, eu vou contar uma historinha que está no livro de Humberto de Campos. Então, ele nos conta o caso de um casal, um pouco mais de 50 anos de idade, que já tinham criado os filhos, estavam bem financeiramente, a vida estabilizada, tranquila, eles não viviam bem, né? E aí, quando o esposo olhou para a esposa e começa a pensar, podia trocar minha esposa, que tem mais de 50, por 2 de 20. Coisa machista, né? Mas acontece. E aí aparece na vida dele uma jovem, né? E a jovem, por isso, e a jovem vendo aquele senhor bem financeiramente, podendo dar a ela segurança, o que ela vê, né? Como eu coloquei antes, às vezes vemos no outro a satisfação dos nossos desejos, das nossas ansiedades, preenchimento das nossas fraquezas, das nossas limitações. Ou seja, às vezes, no primeiro momento, isso pode te impulsionar a um relacionamento, principalmente os mais jovens com relação aos mais de idade, porque tu consegue maior segurança, tu tem a experiência, então isso também te atrai. E ele vendo na jovem a realização de suas paixões. E aí eles começam a ter um processo de aproximação. Aí na espiritualidade, aí começa todo um alvoroço. Porque se houvesse o rompimento da união daquele momento, não seriam realizados todos os compromissos assumidos antes da reencarnação. Então os mentores do casal começaram a pensar o que fazer. E quando tiveram a ideia de conversar com um mentor mais sábio, mais experiente. E aí este disse, não se preocupem, há um remédio muito bom para essa situação. Esse remédio chama-se doença. Nós mandamos uma doença para o esposo e vocês verão logo que a situação se resolve. Os mentores não entenderam muito bem, mas semanas depois aquele homem caiu na cama prostrado, com uma doença. E como não existe paixão de jovem que resista à doença de velho, em poucos meses a jovem já estava namorando outro rapaz e a esposa estava cuidando do marido. Aí o marido, né, percebeu o valor da convivência, o valor da estrada percorrida juntos e viu que seu devaneio, não tinha sentido. E aí eles continuaram juntos, né? Então, como a gente tem influência dos espíritos para o mal, nós temos que lembrar que temos também para o bem, né? Nós somos protegidos e se a uma hora nossos pensamentos não
começam, digamos, se desvirtuar, ou até por influências também, né? E nós vamos ter a oportunidade de ser ajudado. Basta nós sempre ficar atentos, ligados, ou seja, conectado, né, com os nossos mentores, com as nossas comunidades, que nós sempre vamos ser protegidos. Então, que fica, né, dessa nossa exposição? Não separeis o homem, o que o amor uniu. Esse é o grande legado. Né? O relacionamento só vale a pena se tiver amor. O divórcio é a parte legal da separação, onde vai ser garantida as questões materiais, onde vão ser dividido. Naquele tempo de Moisés, o marido despedia a mulher e dava um dote, mas era um outro tempo, né? A mulher não tinha a mesma igualdade, não era tratada de igual como era o homem. O homem ele tinha tudo e a mulher era um ser já secundário. Hoje não, hoje toda essa questão do divórcio e a lei que organiza isso é muito importante, evitar injustiças, né? Mesmo que a gente sabe que acontece injustiças, né? Nunca a justiça do homem não é perfeita, mas é um marco legal que vai determinar se tu quer casar ou tu vai entrar no relacionamento, tu sabe que depois tu vai ter aquelas consequências na separação, que vai ser assim, assado, mas é uma questão material e é uma questão dos homens. Vou repetir, não separeis o homem, o que o amor uniu.